Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para a nossa segunda aula do ano letivo de 2022. Na primeira aula, nós falamos sobre os conceitos básicos da geografia: território, lugar, paisagem, região. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como a ciência geográfica representa os seus estudos, né? O geógrafo, o cientista, que faz geografia, que faz o estudo do espaço geográfico, ele representa seus estudos a partir de alguns instrumentos, que podem ser textos, mais comumente utilizados, como o que vocês consultam nos livros didáticos, por exemplo, o texto escrito formalmente, mas nós também usamos alguns instrumentos, que nós nos apropriamos de conhecimentos de outras ciências, para fazer uma representação do espaço geográfico, através de informações obtidas nas pesquisas e representadas principalmente em mapas, gráficos e tabelas. Por que eu falo que nós nos apropriamos do conhecimento de outras ciências? Porque os mapas, embora muita gente pense que mapa é o objeto de estudo da geografia, não, o mapa é o objeto de estudo da cartografia, que é uma outra ciência. Mas é uma ferramenta que a geografia utiliza para representar os seus estudos, os resultados dos seus estudos. Os gráficos também, gráficos e tabelas, estão mais ligadas à ciência matemática, mas que a geografia utiliza para a representação dos seus estudos, das suas análises, dos resultados das pesquisas realizadas. E é uma forma didática, dinâmica, de representarmos essas informações e de nós também, que vamos fazer a leitura desses instrumentos, possamos entender melhor os fenômenos geográficos ali representados. Então vamos começar por mapas. O que é um mapa? O mapa é uma representação gráfica, ou seja, um desenho de um determinado espaço geográfico que traz dentro desse gráfico, dentro desse desenho, alguma informação ou várias informações de fenômenos geográficos. Nós podemos dividir os mapas em dois grupos. Os mapas físicos, que é esse aqui que você está vendo. Esse é um mapa físico que representa aspectos físicos do espaço geográfico, principalmente o relevo. Chamamos de mapas físicos aqueles que representam elementos naturais do espaço geográfico, especialmente o relevo, que pode ser representado em unidades de relevo ou hipossometria, que seriam as diferentes altitudes do relevo. Outro tipo de mapa é o mapa político. O mapa político ele é utilizado para representar as divisões políticas do território. Ou seja, lembra da categoria que eu falei na aula passada, a categoria de território, que são áreas do espaço geográfico delimitadas por relação de poder. O mapa político, ele traz esse fenômeno geográfico representado, a divisão territorial, os limites de territórios definidos por relação de poder e estabelecidas essas fronteiras, esses limites, por relações políticas, como este mapa que está aparecendo aqui, que é um mapa da América do Sul, com as divisões dos países que possui na América do Sul e as suas fronteiras, seus limites e fronteiras, tá certo? Outro instrumento usado, outra ferramenta utilizada pela geografia para representar os seus fenômenos ou seus dados seriam, então, os gráficos. Os gráficos, nós temos vários tipos. Nós vamos falar de alguns aqui. Por exemplo, os gráficos em barras e colunas. Os gráficos de barras e colunas são utilizados principalmente para representar informações pontuais, informações que nós vamos... Gráficos de coluna e de barras, repetindo aqui, são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais em determinados períodos. Então nós vamos usar barras e colunas, barras quando é horizontal, colunas quando é vertical, para representar valores pontuais ou demonstrar quantidades e valores, certo? Como, por exemplo, este gráfico que está sendo representado aí para vocês. Cada coluna representa, então, um valor específico
né, que está sendo representado, é um dado quantitativo, uma análise quantitativa de um fenômeno geográfico, representado então num gráfico de barras e colunas. Outro gráfico que nós podemos utilizar é o gráfico de linhas, né, o gráfico de linhas. As linhas, elas mostram uma evolução de um fenômeno, né? É usado para representar valores ou sequências numéricas em determinado espaço de tempo. Então você usa o gráfico de linhas para representar a evolução de um determinado fenômeno num espaço de tempo. Como, por exemplo, a evolução dos casos de Covid no Brasil. Nós podemos representar num gráfico de linha ao longo do tempo. Podemos pegar, por exemplo, o ano de 2021 e analisarmos como evoluiu os casos de Covid no Brasil ao longo do ano, né, através de um gráfico de linha mostrando essa evolução, né, a partir dos valores mensais da contaminação por Covid. É um exemplo do uso do gráfico de linhas. Outro gráfico bastante comum e muito utilizado para representação de dados geográficos é o gráfico chamado de pizza, ou também gráfico de setores. Pizza por quê? Porque ele tem esse aspecto aí que você está vendo, né? Normalmente representado por um círculo, e a fração de valores, né, da informação representada se dá em pedacinhos, como se fossem pedacinhos de pizza. Esse gráfico ele é usado principalmente para representar informações que indicam o percentual de um todo, né, como esse gráfico que você está vendo sobre água, né, o quanto de água, do total de água que existe no planeta, quantos por cento é água doce, quantos por cento é água salgada. Então você tem o total, que é 100% da água do planeta, e você vê ali que 97,5% da água do planeta é salgada, enquanto apenas 2,5% da água do planeta é água doce. Então o gráfico de pizza representa essa fração. Quanto de água doce nós temos no total de água presente no mundo, certo? E a outra forma de representarmos dados geográficos, também emprestado da matemática, seriam as tabelas. Né? As tabelas é uma representação matricial, que usa uma matriz, né, em linhas e colunas, né, uma matriz em linhas e colunas para representar esses fenômenos geográficos ou essas informações geográficas. Né? Nós vamos usar colunas e linhas, quantas necessárias for, para representar determinado assunto ou determinado fenômeno, e aí você usa essa tabela para tabelar essas informações. Tá certo? Bom, a nossa aula de hoje é um pouquinho mais curta que a passada, falando desses instrumentos usados pela geografia para a representação dos fenômenos geográficos, dos estudos geográficos, que seriam os mapas, os gráficos e as tabelas, né? São formas de representar essas informações que vêm na substituição de um texto convencional. Tudo isso, tudo que está num mapa, tudo que está num gráfico, tudo que está numa tabela, poderia ser representado num texto convencional, né? Um texto escrito. Mas quando você joga num mapa, numa tabela ou num gráfico, você tem uma leitura mais dinâmica e talvez uma compreensão mais fácil daquele fenômeno. Tá certo? Então, sempre que você tiver um estudo geográfico, você vai ter as informações daquele estudo representado também em mapas, gráficos, tabelas, para dinamizar a compreensão do leitor. Tá certo? Então ficamos por aqui e aguardo vocês numa próxima aula.